Johanny, você se especializou em cirurgias Isso. de pequenos? De pequenos animais, cães e gatos aí. Então, fiz a graduação, só que aí no final da graduação eu pulei a residência e fui para o mestrado, né? Igual o Alisson. Isso aí. E aí depois não voltei para a residência, aí eu fui para o doutorado. Então hoje faço doutorado, mas desde o meu 3º ano de faculdade eu entrei dentro do centro cirúrgico e não saí mais. E é engraçado a gente ouvir a conversa, assim, o Alisson contando da história, né, da graduação, mas acho que isso é meio que geral. Todo mundo entra na medicina veterinária e quer trabalhar com grandes. Com certeza. Olha, eu quero trabalhar com... E assim, quero trabalhar com reprodução. Né? Não, é uma área muito bacana. E aí, você vai conhecendo e tal. Eu sempre achava a cirurgia legal. Falei, nossa, isso é genial. Fantástico. E depois, a partir do 3º ano, eu tive um contato maior com cirurgia, porque daí vem as disciplinas da área de cirurgia, né? Comecei a frequentar a rotina do hospital e não parei mais. Até hoje, então, trabalho com cirurgia. Já tenho quase 10 anos, né, nessa área. E assim, é engraçado que toda a nossa conversa aqui, tudo isso demonstra o quê? Que a especialidade ele é um mercado de todas as áreas. Então, isso não é obrigatório, mas está se tornando uma via de regra. Tipo, olha, a importância de você ter uma especialidade, a importância de você buscar um conhecimento dentro de uma área e a importância de você aplicar isso daí com excelência. Então, olha, o animal chegou numa emergência, ele tem que passar um procedimento cirúrgico. Tá, quem está com aquilo na cabeça porque vive aquilo todo dia é outra forma. É a tranquilidade, é o fármaco que é específico para utilizar naquilo, é a manobra que vai ser realizada, o que tem que puxar e já levar ele para dentro do centro cirúrgico para realizar uma cirurgia, porque hoje, tanto igual a medicina, a gente tem o quê? As cirurgias convencionais ou eletivas, que são cirurgias que o tutor leva o animal lá, avalia ele e faz um agendamento para fazer o procedimento. E existem as doenças ou as emergências, um animal traumatizado por um atropelamento ou alguma outra alteração que levou a uma emergência, que esse animal ele tem que chegar lá, a gente tem que fazer toda essa abordagem, fazer o diagnóstico e já submeter ele a um procedimento. Então, a importância da especialidade é isso. E isso é aquela segurança que o Alisson comentou, é você chegar para o tutor do animal e falar assim, olha, os exames do seu animal são esses, ele tem um quadro assim, só que ele necessita do procedimento. Não é que a gente está impondo, porque às vezes falam assim, tem que fazer isso é normal, a gente faz o atendimento, mas precisa da cirurgia, por quê? Não, então eu tenho um diagnóstico, eu vou apresentar para ele, olha, seu animal precisa desse procedimento para resolver isso daqui. Uhum. E conforme isso, então, quais são os riscos? Os riscos com esse exame que ele tem é esse, mas aí qual é a segurança que o senhor consegue fornecer? Olha, a gente tem fármacos ideais para utilizar nisso, a gente tem aparelhos específicos para fornecer, para controlar, se caso aconteça isso. Então aqui já é outro ponto da especialidade. O animal foi atropelado, ele está com dificuldade de respirar porque ele tem uma lesão no pulmão. Vamos dar um exemplo assim, tem que abrir o tórax desse animal, fazer uma correção desse pulmão. O anestesista, ele já sabe quais são as possíveis causas que pode acontecer ali. Olha, eu vou ter que entubar o animal, eu vou ter que, se ele apresentar uma hemorragia durante a cirurgia, eu tenho esse fármaco que eu posso utilizar. Então a gente tem mecanismos e meios hoje avançados que a gente pode utilizar na rotina. Então isso facilita a nossa vida, melhora o procedimento do paciente, melhora todo o nosso trabalho. Então, esse conjunto de especialidades, essa parte de buscar essa vivência, é isso. E cada vez, assim, a gente sempre tem doenças frequentes. Então, o tumor de mama é uma delas. Mas, às vezes, sempre a gente tem um desafio dentro daquilo. Às vezes é um procedimento que está muito invasivo, às vezes você tem que fazer, por exemplo, os tumores de mama, só para dar um exemplo sobre essa parte das especialidades. Os tumores de mama, às vezes a gente tem que realizar a remoção de toda a cadeia mamária da cadelinha. E às vezes, se ela
tem um sobrepeso, às vezes se ela não tem uma elasticidade na pele, às vezes tem dificuldade de eu fechar essa pele do animal. Por quê? Pelo sobrepeso, por alguma outra alteração, porque todo procedimento, digamos assim, oncológico, né, a gente tem que tirar com uma margem de segurança esse tumor, né, esse câncer que está ali presente. Então, às vezes, exigem técnicas reconstrutivas que a pessoa que está especializada ela vai conseguir desenvolver isso daí com uma praticidade, e a recuperação desse animal no pós-operatório é outra. Então, ou às vezes ele vai realizar um procedimento que não tirou com a margem de segurança desejada. Pode ser que o animal tenha uma recidiva, isso pode voltar. Mas, então, essa área de conhecer, de ter essa vivência, fazer essa abordagem, ela contribui para isso. Então, eu vejo que ao longo da graduação e do tempo aí que eu trabalho com cirurgia, eu vejo que toda essa evolução, técnicas que a gente utiliza hoje que não se utilizava quando eu terminei a faculdade, medicamentos que se utilizava naquela época que hoje não utiliza mais, 10 anos, olha só. Olha o avanço. Tem que viver estudando. Então, assim, hoje existem técnicas para tratamentos dentro do abdômen minimamente invasiva, que apenas um cortezinho a gente consegue realizar isso. Existem cirurgias por vídeo que pode ser feito no tórax do animal, pode ser feito no abdômen do animal, que isso facilita a recuperação, ela não causa uma dor pós-operatória desse animal. Então, a evolução dentro da medicina veterinária, ela vem em gradativo, né? Então, ela vem evoluindo isso daí, em todas as áreas. A gente está aqui dando um exemplo de cirurgia de pequenos animais e anestesiologia, mas entre outras áreas dentro ali que a gente tem também essa evolução gigantesca. Acho que até puxando o gancho também que o Johanny citou ali, a respeito dessa evolução que a gente tem. Eu mesmo, quando me formei, não faz muito tempo, nós tínhamos uma técnica de monitoração. Então, nós temos os monitores multiparamétricos que me dão a frequência atual, respiratória, cardíaca, pressão. E hoje nós trabalhamos, né, nós realizamos cursos e vivenciamos técnicas onde a gente consegue monitorar um paciente com o BIS, que é o BIS índice espectral, que é o quê? Através de eletrodos colocados na face do animal mesmo, na testa, né? A gente consegue captar um impulso elétrico do sistema nervoso central. Ou seja, como se o animal estivesse dormindo e a gente consegue captar qual que é o nível de consciência que está esse paciente. Sendo assim, eu não vou diminuir muito a consciência para que não tenha riscos e eu não vou deixar aumentar muito o nível de consciência. Assim, ele também poderia despertar. Então, eu tenho um padrão, né, uma mediana, onde eu tenho ele nem muito profundo, nem muito acordado. Isso me dá o quê? Um avanço tecnológico gigantesco, né? Nós temos aí técnicas tradicionais de avaliação de globo ocular, o animal rotaciona o globo numa anestesia, mas saber que eu consigo captar um impulso elétrico do cérebro do animal... Imagina o quão específico não é e o quão seguro não é. Então, acho que essa evolução, ela obviamente que tem um custo, né? Ela vai se encarecendo de acordo com a segurança que nós vamos adquirindo também, né? Então, mas assim, eu acho que o maior preço é a gente conseguir realmente ver o nosso paciente retornando para casa bem feliz e saudável, né? Eu acho que isso é impagável aí na medicina veterinária hoje.